a nossa aula de hoje, o tema de hoje, né, é sobre ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá? A aula de hoje aí, então, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A gente já viu a parte da introdução, né, na aula anterior, né? Hoje a gente vai ver os principais aspectos procedimentais, né? Mas eu acho interessante aí a gente pontuar algumas situações aí, por isso eu separei aqui esse mapa mental para a gente poder, então, organizar a aula de hoje, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar por aí? Quem está em casa aí está visualizando aqui o mapa mental. Tá legal aí, não tá, gente? Então, olha lá. Então tá, vamos lá, então. Vamos dar prosseguimento aqui, então. Olha lá. Então, dentro aqui da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, tá? O principal objetivo aí que a gente vai observar aí, né, com relação principalmente aí ao objeto, né, regra lá do 103, o parágrafo 2º, né, da Constituição, e o fundamento também na Lei 9.868, que foi alterada pela Lei 12.063 de 2009, tá? Então, a Lei 12.063 de 2009, ela introduziu aí uma série de dispositivos aqui na Lei 9.868 aqui, tá? Regulamentando assim, então, o procedimento, né? E alguns aspectos aí também da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá certo? Então, olha só, linhas gerais aí, a gente vai aplicar os mesmos procedimentos da ADIM para a DO, né? Então, o procedimento aí, basicamente, aí, né, seria o mesmo, né? O que eu queria destacar para vocês aí é quanto ao objeto, né? Se a gente fizer aqui uma comparação aqui com uma da disjunção, até mais para o final da aula eu vou até fazer um quadro comparativo aqui com vocês, mas só para a gente poder já dar a entrada aqui no tema da nossa aula de hoje, quando a gente fala da ação declaratória, da ação de constitucionalidade por omissão e do mandado de injunção, basicamente, o mandado de injunção, a gente está tratando de um tema, a gente está tratando de direitos concretos e dentro do modelo de controle difuso. Enquanto que, aqui na ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, nós estamos falando de normas de direito abstrato e em sede de controle concentrado pelo STF. Então, basicamente, é isso daí. Tá? Por isso que a aula de hoje é tão dinâmica, é simples, inclusive, do ponto de vista de você compreender, principalmente porque você já estudou isso daqui de forma exaustiva lá no mandado de injunção. E toda aquela linha de raciocínio que a gente aprendeu lá, a gente importa para cá, tá? O que vai mudar, basicamente, aí, então, é o procedimento que a gente vai seguir aqui os ditames aqui da ação declaratória de inconstitucionalidade, tá? Lá da regra do 103 e da Lei 9.868, com as modificações que foram introduzidas aqui pela Lei 12.063, e principalmente com relação ao quê? Ao objeto. Enquanto o mandado de injunção está tratando de direitos concretos dentro do modelo de controle difuso, né? Aqui na ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, nós estamos lidando aqui, então, com direitos abstratos e no modelo concentrado de controle constitucional, portanto, então, de competência do STF, tá? Dito isso daqui, então, né, eu queria também destacar para vocês aqui com relação aos legitimados, tá? Olha só, com relação aos legitimados aí, então, né, são os mesmos da ADIM também, tá? Isso daí tá lá na regra do 103, tá? E também lá no artigo 12A da Lei 12.063, tá? Então, olha só, vocês lembram lá quem são os legitimados ativos universais lá da ADIM? Olha, o presidente da República, quem mais que a gente vai encontrar lá? A mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, o PGR, né, o Procurador-Geral da República, quem mais? O Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional. Então, esses aí são chamados, né, legitimados ativos universais. E os legitimados especiais, né, são quem mesmo? Vocês lembram lá quem são? Olha lá, Confederação Sindical
ou entidade de classe de âmbito nacional. A gente viu até que o STF já flexibilizou isso daqui, inclusive, já admitiu-se, né, determinadas categorias aí que têm a atividade concentrada em determinadas regiões do país, também se encaixam aqui, né? A mesa da Assembleia Legislativa dos Estados, né? Mesa da Câmara Legislativa do DF, né? E os governadores do Estado e do DF. Esses daqui são os legitimados ativos especiais, tá? Portanto, aqui, com relação à regra aqui dos legitimados aqui, é só você lembrar da ADIM, beleza? Que mais aí? Pertinência temática, tá? Pertinência temática aqui, a gente vai precisar de vir aqui da regra aqui do artigo, deixa eu abrir para vocês aqui, do artigo 12. Deixa eu trazer aqui rapidamente aqui. Regra, portanto, aqui do artigo 12, olha lá, do artigo 12b. Olha aqui, então, ó. A petição inicial conterá a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. E o 2 aqui, o pedido com suas especificações, tá? E daí o requisito formal, tá? Que também traz aqui, ó, a petição inicial deve vir acompanhada do instrumento de procuração, se for o caso, e será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. Só lembrando aqui, gente, essa questão aqui da petição aqui em 2 vias, isso daqui está em desuso, porque atualmente o sistema é eletrônico, tá? Então, não tem necessidade do pedido ser em 2 vias, exatamente aí por conta aí do processo eletrônico, tá ok? Que mais aí que a gente vai precisar destacar aqui, tá? Vamos continuar analisando aqui os requisitos da petição inicial aqui, ainda na regra aqui do artigo 12, mas aí a gente analisando aqui agora o 12C e o 12D. Olha aqui. A petição inicial inepta, não fundamentada e manifestadamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator, tá? Então, aqui também, requisito formal aí do recebimento, quanto ao recebimento aqui da petição inicial aqui da ADO, tá? E aqui no 12D aqui, tá? Proposta ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá o que? A desistência. A gente já falou sobre isso daqui também, regra bem parecida aqui com as demais ações de controle concentrado. Isso daqui se dá devido o direito, né, que está sendo discutido aqui abstrato, tá? Então, portanto, quando se trata aqui de direito abstrato em âmbito de controle concentrado no STF, tá? Regra geral aqui, portanto, não se admite a desistência das ações de controle de constitucionalidade no âmbito do STF, tá? Essa daqui é a regra geral, tá legal? O que mais aí que eu quero destacar para vocês aqui também? Vamos seguindo aqui adiante aqui, eu também quero comentar com vocês aqui a respeito do procedimento, tá? A respeito aqui do procedimento aqui, tá lá no artigo 12E, tá? A gente vai aplicar também o mesmo procedimento da ação declaratória de inconstitucionalidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente aqui, ó. Tá aqui no 12E, ó. Aplique o seu procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão no que couber as disposições constantes da seção 1 do capítulo 2 desta lei. A seção 1, capítulo 2, é a que regulamenta justamente a ação direta de inconstitucionalidade, tá? Daí tem só aqui algumas características aqui, que é bom vocês observarem também. São algumas peculiaridades, alguns aspectos aqui, tá? Primeiro aqui da regra do parágrafo 1º, que diz o seguinte, ó, os demais titulares referidos no artigo 2º desta lei poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria no prazo das informações e bem como também apresentar memoriais. Outra característica aqui que a gente vai encontrar aqui do parágrafo 2º, ó,
que o relator poderá solicitar a manifestação do advogado-geral da União, que deverá ser encaminhado no prazo de 15 dias. Portanto, ao contrário lá da ADIM, que a manifestação do AGU lá é obrigatória, aqui é facultativa, tá? Portanto, no caso aqui da ADO, é facultativo de acordo aqui com o parágrafo 2º aqui, né, do 12E, tá? E por último aqui, ó, do parágrafo 3º, o Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo por 15 dias, após o decurso do prazo de informações. O que quer dizer essa regra aqui? Gente, olha só, se o PGR for o autor aqui, ele não se manifesta. Veja bem, enquanto lá na ADIM, o PGR ele se manifesta em todas as circunstâncias, tanto na condição de autor, quanto, né, na condição de custos legis, né, porque ele também tem participação obrigatória, né? Então, lá na ADIM, ele participa nas duas situações, enquanto que aqui na ADO, ele só vai ter participação se ele não for o autor. Beleza, então, gente? Então, olha só, o AGU é facultativo. Depende o que, então? Do relator, tá? E quanto ao PGR, esse daí vai se manifestar o quê? Só se ele não for o autor, tá? Ok? Então, olha só, o que mais aí que a gente quer destacar para vocês aqui, com relação aí também ao cabimento da medida liminar. Deixa eu só colocar para vocês aqui, vamos falar um pouquinho primeiro aqui do cabimento aqui da medida liminar, daqui a pouco eu volto aqui na parte dos efeitos do julgamento, tá? Deixa eu só destacar para você aqui o 12F, ó. Se você fizer a leitura aqui do 12F aqui, ó, em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no artigo 22, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverá pronunciar-se por prazo de 5 dias, tá? Olha só que interessante isso daqui, tá? Antes, tá? A ADO, então, não tinha possibilidade, tá, da concessão da medida cautelar. Foi só a partir, então, da edição da Lei 12.063, em 2009, é que possibilitou, tá bom? Tranquilo aí? Isso daqui é muito pegadinha de concurso, tá? Presta atenção aí, porque isso daqui tem muita pegadinha aí de concurso com relação ao cabimento da medida cautelar na ADO e a partir de quando, tá? Principalmente aí para você poder lembrar que foi a Lei 12.063 que introduziu as modificações aqui na lei geral aqui, né, que é a lei 9.000 e... Deixa eu só pegar o número certinho dela aqui, tá? Só um instantinho aqui, deixa eu só pegar aqui, é a lei 9.868 de 99, isso mesmo, tá? Então, olha lá, foi a Lei 12.063 que alterou a Lei 9.868, então, a partir daí é que pôde, então, é que foi admitido, né, a concessão de medida cautelar na ADO, tá? Mesmo assim, você ainda vai ter que observar aqui alguns requisitos. Olha aqui, somente em caso de excepcional urgência e relevância, principalmente porque a gente está tratando aqui de omissão, tá? Olha lá, isso daqui é dentro do contexto da omissão. Principalmente, olha lá, com relação à norma de eficácia limitada ou norma programática. Viram aí? Tá? A omissão aqui, então, é quanto à norma de eficácia limitada ou aquelas normas constitucionais lá que tratam o quê? De conteúdo programático, tá? Então, olha só, que mais aí? Você precisa da maioria absoluta do STF e o quórum mínimo de instalação de 8 ministros. Então, olha lá, de 11 ministros, tem que ter no mínimo 8 para poder votar a medida cautelar. Tá legal? Então, olha só. Que mais aí que a gente vai tratar? Primeiro aí com relação... Deixa eu ver aqui... Ah, tá. Vamos falar um pouquinho aqui, então, dos efeitos aqui da decisão, tá? Principalmente aqui com relação ao prazo, tá? Tem um entendimento aqui de que o judiciário ele não substitui a vontade do legislador, mas ele fixa parâmetro razoável para que o legislador edite o ato, faça a edição, então, do ato ou da norma.
tá? Do ato quando se tratar aqui da administração, né? E da norma quando se tratar aqui também do poder legislativo ou, em determinados casos, né? Até mesmo o poder executivo, principalmente naquelas situações lá em que a Constituição Federal indica, né, de quem que é a iniciativa do projeto de lei. Isso daqui a gente estudou aqui lá em Constitucional 2, né, quando a gente vai tratar do processo legislativo, né, e da iniciativa do projeto de lei. A própria Constituição tem, né, o seu regramento próprio, tá? Daí até eu tenho uma aula sobre esse tema aqui, tá lá no nosso canal do YouTube lá. Depois, se você quiser fazer a revisão aqui, vai para lá e assiste a aula de processo legislativo, tá? O que mais aí que eu quero destacar para você aqui, então, ó? Então, essa decisão aí, ela é, então, de caráter o quê? Mandamental, tá? Então, olha lá, é dado ciência, né, ao poder aqui, seja o executivo aqui, o legislativo aqui, para adoção das providências necessárias, tá? Portanto, olha só, não há uma fixação, né, de um prazo determinado. No entanto, né, o STF, tá, tem fixado um prazo razoável, né, um limite, né, temporal para o legislativo editar a norma, tá? E no caso da administração, daí sim, a lei fixa o prazo de 30 dias para providências ou naquelas condições em que se considerar complexa a situação, daí pode ser até prorrogado o prazo, né? E estipulado um outro prazo razoável. Aonde é que está isso daqui? Isso daqui está lá no 12H, tá? Deixa eu abrir aqui para você aqui, para a gente poder conferir a redação lá. Olha aqui. Ó, declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no artigo 22, será dada ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias. E olha lá o parágrafo 1º, ó. Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, pelo STF aqui no caso, tá? Tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Tá legal? Que mais aí que eu quero destacar para você aqui? Ah, tá. Com relação aqui a essa questão aqui da declaração de inconstitucionalidade aqui e os efeitos, olha só, gente, eu queria discutir com vocês aqui, tema muito atual, tá? E de extrema relevância aqui, com relação aqui à complexidade, né, da omissão parcial. O que acontece aqui? Quando, naqueles casos em que a ADO vai delimitar seu objeto de lei parcialmente inconstitucional, daí o que acontece aqui? A gente está diante aqui, então, né, de situação em que o STF, né, o Poder Judiciário, emite o que os doutrinadores vão classificar de juízo de censura. É como se ele fosse lá, pensasse determinado ponto da lei e dissesse assim, olha, esse daqui não está conforme a Constituição, portanto, né, é passível aqui, então, né, de ser acolhido, né, o pedido aqui, então, de inconstitucionalidade por omissão parcial, tá? O que acontece aqui na prática? Só para a gente poder ter uma ideia de como que a doutrina e a jurisprudência construiu uma saída para esse tipo de situação aqui. A gente importou uma tese do direito alemão que é denominado de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Espera aí, vamos lá, vamos entender o que é isso daqui, né? Vou dar um nó aqui agora na cabeça de vocês. Olha lá, declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Professor, como é que funciona isso daqui? Você está falando sério? Quer dizer, então, que existe norma inconstitucional, mas que não é nula? É isso mesmo. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo claro que está na nossa Constituição Federal, lá na regra do artigo 7º, inciso 4. Inclusive, a gente tem súmula vinculante disso daqui, tá? Súmula vinculante número 4, que trata do salário mínimo, que não pode ser vinculado a nenhum outro índice. Tá? Mesmo assim, a tese que o STF construiu aqui, proposta do ministro Gilmar Mendes,
foi importada do direito alemão, que construiu essa linha de raciocínio aí pela declaração da inconstitucionalidade, mas sem a pronúncia da nulidade. Olha lá, rapidamente aqui, deixa eu abrir aqui o texto da Constituição aqui, só para a gente poder fazer a análise aqui. Espera aí que eu já tô puxando aqui a Constituição e já vou trazer para cá para a gente poder fazer aqui a análise aqui do artigo 7º do inciso 4. Olha lá, do que trata o artigo 7º, inciso 4 mesmo? Deixa eu só colocar um pouquinho maior aqui para você poder enxergar aí de casa. Olha aqui então. Ó, vamos fazer a leitura aqui. Salário mínimo fixado em lei. Primeiro aqui o caput, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria à sua condição social. Daí vamos lá para o inciso 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado e capaz de atender às suas necessidades vitais básicas, as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Olha que interessante isso daqui. Aqui não é valor nominal, aqui é poder aquisitivo. Aqui é poder aquisitivo, gente. Olha lá. Sendo vedada, inclusive, a sua vinculação para qualquer fim. Vejam bem, então. Essa regra aqui da Constituição Federal é cumprida na prática pela lei que estipula o valor do mínimo nacional em todo o país? Isso daqui é cumprido, gente? Não, né? Salário mínimo de R$ 1.049. Você faz tudo isso daqui? Você paga moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social? Não, né? Não tem condição, né? Podia até colocar aqui uma emenda aqui à Constituição e botar assim, moradia, ou alimentação, ou educação, ou saúde, ou lazer, ou vestuário, ou higiene, ou transporte, ou previdência social. E daí o camarada escolhia no final do mês, né? Ficava mais adequado à nossa realidade, né? De repente o cara fazia até um sorteio lá, né? Bom, esse mês eu vou pagar moradia. No outro mês eu pago a alimentação, e assim por diante. Só que a gente sabe, lógico que isso daqui é brincadeira, a gente sabe que isso daqui é uma norma, né? De conteúdo que programático, tá? Então, ela não se realiza em si mesma, né? Isso daqui é um fim a ser atingido. Só que olha só a encruzilhada que o legislador chegou aqui. Não é possível você estipular o salário mínimo que atenda todas essas condições, porque você simplesmente quebraria o país. Inclusive o próprio governo. Para poder aumentar R$10 no salário mínimo hoje, o impacto nas contas públicas é uma coisa monstruosa. A gente vê esses cálculos aí sendo feitos pelos economistas constantemente nessas reportagens aí que temos na televisão, certo? Então, é humanamente impossível, né? É juridicamente impossível também de você estipular o valor do salário mínimo para poder atender, né, o comando constitucional aqui do inciso 4 do artigo 7º. Mas, por outro lado, se você declarasse a norma, né, a lei que estipula o salário mínimo nacional em todo o país inconstitucional, o que aconteceria? Você teria um prejuízo muito maior. Você teria, então, um prejuízo muito maior. Imaginem só se a gente expurga do ordenamento jurídico infraconstitucional justamente a lei que estipula o salário mínimo nacional em todo o país. A consequência disso daqui ia ser muito pior, ou seja, ia sair mais caro o molho que o peixe. Evidentemente, né, que era necessário você construir uma saída inteligente para isso daqui. E qual foi a saída que eles trouxeram para o direito brasileiro? Exatamente a declaração da inconstitucionalidade, né, mas sem a pronúncia de nulidade. E como é que você resolve essa situação aqui? A lei é inconstitucional? É, mas ela não é nula, até que outra lei
a substitua e comporte, né, e realize o comando previsto no artigo 4º no inciso 4º do artigo 7º da Constituição Federal. Então, vocês entenderam aí como é que funciona a tese da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade? Olha lá, a lei é inconstitucional, mas aplica-se a lei inconstitucional até que outra a substitua. Tá? Portanto, daí que se retira, então, né, a linha de raciocínio, né, pela aplicação da norma inconstitucional, mas sem a sua declaração de nulidade, justamente visando evitar um prejuízo maior para a sociedade como um todo. Tá legal? Então, gente, olha só, essa tese aqui da declaração de inconstitucionalidade aqui, sem declaração de nulidade, é tema recorrente, importante, de extrema relevância, exige uma certa compreensão desses institutos aí, para você poder aplicar isso daqui corretamente, tá legal? Tá? Então, olha só, que mais aí que eu queria destacar para você aqui, só para a gente poder, então, finalizando aqui, então, a aula de hoje, ficou faltando só a gente falar sobre a possibilidade da modulação dos efeitos, tá? Isso daqui também é previsto, tá? Pode restringir os efeitos tanto ex nunc quanto ex tunc, ou seja, desde então ou a partir de então, né? Exige maioria, tá? 2/3 dos membros do STF, né? E, obviamente, esse instituto, né, da modulação dos efeitos aí, é justamente o quê? Para você poder preservar, né, a segurança jurídica, né, ou o excepcional interesse social, tá? E daí, olha só, fazendo aqui, então, finalizando aqui, né, a nossa aula de hoje, vamos fazer aqui, então, um quadro de diferenciação aqui do mandado de injunção para a DIN por omissão. Olha lá, então, lembra que eu falei com vocês lá no início da aula, né? A DIN tem o quê? Um caso concreto de interesse jurídico específico, né? Então, o controle aqui, né, é dentro do caso concreto, é realizado o quê? Pelo meio de controle difuso, tá? Por qualquer juiz, né, ou membro do Poder Judiciário, não é isso? Tá? E olha lá, não cabe liminar, mandado de injunção, e os efeitos, né, dá o direito constitucional ainda não regulamentado no caso concreto, tá? Mas a gente viu aqui que o STF está, inclusive, em alguns casos aqui também, adotando aqui tese, né, que está estipulando prazo também, determinando em algumas situações aqui, dentro do critério de razoabilidade, tá? A edição da norma, tá? É a questão lá da tese concretista, né, que a gente até discutiu lá na aula passada, quando a gente tratou aqui do mandado de injunção, tá? Olha lá, e com relação aqui, né, a DIN por omissão, né, a gente tem os mesmos legitimados lá da DIN, que a gente tratou aqui no início da aula, lá da regra do artigo 103, né, os legitimados ativos universais, o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, né, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB e também o partido político com representação no Congresso e mais os legitimados especiais, né, que são a Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, a mesa da Assembleia, das Assembleias Legislativas, né, também a mesa da Assembleia do DF, né, ou os governadores dos estados e também do DF, tá? E os efeitos aqui, né? Aliás, voltando um pouquinho aqui, né? Aqui sim cabe medida liminar, a gente viu lá, né? Por previsão expressa, né? Do artigo 12F, a partir aí, então, da edição da Lei 12.063, que modificou aqui a Lei 9.868, né? Introduzindo aqui o artigo 12F,
permitindo, então, a partir daí, né, o cabimento de liminar, tá? E os efeitos aqui, declara a mora do órgão competente e exige o quê? Elaboração da norma regulamentadora, né, da Constituição Federal. Isso daqui a gente já falou também, isso daqui tem que lembrar, tá? Registra isso daí. Essa decisão aqui é de conteúdo mandamental e vai importar aí na determinação de um prazo razoável para a edição da norma ou do ato administrativo, tá? Sendo no caso aí, quando se tratar do Poder Executivo ou do Legislativo, não há um prazo determinado em lei, muito embora o STF tem, no caso concreto, determinado um prazo razoável, né, para a edição da lei ou do ato normativo. E quando se trata, né, de órgão da administração pública, daí sim, previsão expressa, né, contida em lei, né, lá da regra do artigo 12H, o prazo de 30 dias para a edição do ato normativo, tá? E daí, para a gente poder finalizar, então, né, encerrando aqui a aula de hoje aí, tá? Importante você também anotar aí que cabe a fungibilidade das ações. Olha aí que interessante, gente, ó. Portanto, olha só, cabe a fungibilidade das ações. O que significa isso daí, professor? Significa que a ADIM, ela pode ser convertida na ADO e vice-versa. A ADO pode ser convertida também na ADIM, tá? Justamente aí por conta aí, né, da confusão que existe, né, com a pertinência temática envolvendo essas duas ações aí de controle concentrado no âmbito do STF. Bom, pessoal, o que eu tinha para poder conversar com vocês aí a respeito de ADO hoje era isso daí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.